Olá, amigos e irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para seguir estudando a série de devocionais Não Temas, mas Tenha Fé. E hoje eu gostaria de examinar com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Eu espero que nesse tempo cada um de vocês sejam abençoados de uma maneira muito especial pela palavra de Deus. Muito bem, amigos e irmãos, nós estamos aqui com o texto proposto, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Eu gostaria de ler esse texto para vocês, para pensarmos, para refletirmos sobre o tema Não temas, mas tenha fé. O texto diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Deus havia prometido ao seu povo dar a terra de Canaã ao seu povo de Israel. No entanto, nós precisamos entender, a partir da Bíblia, que este povo teria que lutar contra os seus inimigos que estavam ocupando aquela terra que manava leite e mel. Aquela nova geração dos filhos de Israel que cresceram ali no deserto durante 40 anos, aquele povo, aquela geração tinha esse desafio de entrar na terra prometida e lutar contra os seus inimigos. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos especialmente para o Antigo Testamento, nós compreendemos que o Antigo Testamento ele sempre aponta para uma realidade espiritual. O texto em destaque, por exemplo, ilustra a vida do cristão que foi resgatado pelo libertador Jesus Cristo da escravidão de Satanás, da escravidão do diabo, que é Faraó, e do império das trevas, que é a terra do Egito. A terra prometida, a Jerusalém celestial, esta nos foi garantida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. No entanto, até tomarmos posse dessa terra, nós teremos que enfrentar muitos inimigos aqui nesta vida, e estes inimigos, por sua vez, não se esqueçam, eles são poderosos. Peter Craig, em seu comentário do livro de Deuteronômio, sobre esta referência que nós estamos estudando, ele escreve assim: quando os israelitas se engajassem em batalha, os números maiores e equipamentos militares superiores dos inimigos não deviam lhes causar ansiedade. Isto porque o exército dos israelitas consistia somente de infantaria, isto é, um conjunto de tropas que combatiam a pé. A força dos israelitas não estava nos números e nem na superioridade das armas, mas a força dos israelitas estava na pessoa de Deus. O poder de Deus não era somente uma questão de fé, mas uma experiência a ser vivida pelos israelitas. No êxodo do Egito, Deus, sim, Deus, aquele que tirou o povo da terra do Egito, já havia provado a sua força, a sua bravura numa guerra contra o maior inimigo que o povo de Israel conheceu, que era o Egito, o Império do Egito. Amados, vale a pena ressaltar, olhando para esse texto, que no aspecto material, nós podemos afirmar que Deus ele continua fazendo promessas para os seus filhos aqui nessa terra. Promessas materiais. Cabe a cada um de nós lutar as nossas batalhas diárias contra os nossos inimigos que tentam nos impedir de muitas vezes tomar posse dessas bênçãos, dessas promessas de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, para alcançar a promessa da casa própria, talvez você tenha recebido uma promessa de Deus. Deus prometeu para você te dar a sua casa própria, você conquistar esse sonho que você tem há muitos anos. Mas quem sabe você tenha que enfrentar alguns inimigos. Quem sabe um salário mínimo que você ganha, a grana está pequena, a grana está curta. Quem sabe o inimigo seja o comodismo, quem sabe o inimigo seja a preguiça. E quem sabe o inimigo que você tem que enfrentar, meu amigo, sejam os seus medos.
Um outro exemplo para alcançar a promessa do novo negócio. Quem sabe Deus te prometeu um novo negócio, um novo empreendimento, e principalmente no meio de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. Quem sabe você tem que enfrentar alguns inimigos para conquistar essa promessa de Deus para a tua vida. Quem sabe um grande inimigo que você tenha que enfrentar seja a instabilidade do mercado, a concorrência no segmento de negócio que você vai trabalhar. Quem sabe a inexperiência, você não tem experiência nessa área e esse seja o inimigo que você vai ter que enfrentar de frente. Quem sabe um grande inimigo que muitos empreendedores acabam enfrentando em nosso país, que é o governo e os seus impostos aí exagerados. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês, olhando esse aspecto de promessa material de Deus, por exemplo, você pode ter recebido a promessa de um ministério, um grande ministério, quem sabe. E quem sabe você tenha que enfrentar também aí, na conquista dessa promessa, alguns grandes inimigos. Quem sabe o medo, Você que sempre pastoreou uma igreja pequena. Quem sabe a preguiça, você tem que enfrentar para alcançar esse grande ministério. Quem sabe a procrastinação, o hábito de deixar tudo sempre para depois. Quem sabe a falta de disciplina, que faz parte da sua vida, ministro de Deus, e você tem que enfrentar esse grande inimigo que conspira contra a sua vida e que conspira contra o seu ministério. E um grande inimigo que nós ministros, diante de uma promessa de um novo ou grande ministério que temos, é o diabo e os seus demônios. Olhando para esse texto e olhando agora para a realidade espiritual, focando esse aspecto, trazendo a lembrança que o Antigo Testamento sempre aponta para essa realidade espiritual, no texto em destaque, Deus exorta e Deus ordena o seu povo a não ter medo. Exatamente isso que Deus diz para o seu povo: olha, não tenham medo. E o que poderia causar temores nos israelitas? O que poderia causar temores no coração daquele povo? O que pode causar temor no meu coração? O que pode causar temor no teu coração, meu amigo, meu irmão, diante das batalhas que nós temos que enfrentar na nossa vida, olhando o aspecto espiritual? E a primeira coisa que poderia causar temor no coração do povo é a realidade do inimigo. Vejam o que o texto diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos. O inimigo é uma realidade. O texto fala sobre a realidade dos inimigos que o povo de Israel teria que enfrentar. Até entrarmos na terra prometida, nós enfrentaremos pelo menos 3 grandes inimigos. Nós enfrentaremos o mundo, a carne e o diabo. Temos que lutar contra as seduções do mundo, nós temos que lutar como filhos de Deus contra os prazeres da nossa carne, da nossa natureza caída e pecaminosa, e muitas vezes nós temos que lutar contra as investidas do diabo, as ciladas do diabo, conforme nos ensina o apóstolo Paulo no livro de Efésios. Mas apesar da realidade de nossos inimigos, o que Deus requer de nós é que não temamos, mas tenhamos fé. Então, a primeira coisa que causaria temor no povo de Israel, que causa temor no coração do povo de Deus, é a realidade do inimigo. A segunda coisa que causa esses temores no coração do povo, no coração meu e no seu coração, meu irmão, meu amigo, é o poder do inimigo. Os inimigos de Israel possuíam carros e cavalos, é isso que diz o texto. Esses inimigos aqui não eram inimigos fracos, mas eram inimigos poderosos. Eram inimigos que tinham mecanismo realmente de guerra. Então nós não devemos subestimar o poder que o mundo tem. Meu amigo, meu irmão, esse mundo, ele tem poder. E poder de seduzir, poder de desviar, quem sabe, os próprios cristãos dos caminhos de Deus. Nós não podemos subestimar o poder que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia nos ensina que a carne, ela luta contra o espírito
E o Espírito que nós recebemos de Deus, esse Espírito luta contra a carne. Então existe uma batalha no mundo espiritual entre carne e espírito. E nós não podemos subestimar o poder de Satanás, o poder do diabo. O diabo, ele tem poder sim. A palavra de Deus, abrindo aqui um parêntese, nos ensina na parábola do semeador, que o diabo, ele tem poder de roubar a semente que é a palavra de Deus, que foi lançada no coração do homem. Está escrito lá naquela parábola. Então nós não podemos subestimar o poder dos nossos inimigos. E os nossos inimigos, eles possuem armas poderosas. Mas diante de tudo isso, amado irmão, amado amigo, é preciso termos cuidado, mas não termos medo. Mas uma terceira coisa que poderia produzir esses temores no coração do povo de Deus é a superioridade do inimigo, ou a aparente superioridade do inimigo. Os inimigos de Israel, via de regra, eles eram numerosos, né? Muitas vezes nós enfrentamos inimigos superiores a nós, inimigos fortemente armados e numerosos, como o povo de Israel estava enfrentando aqui, ou iria enfrentar aqui, daqui a alguns momentos que eles iriam viver essa realidade. Apesar da aparente superioridade do nosso inimigo ou dos nossos inimigos, é preciso se manter firme, confiante em Deus, não ter medo, mas ter fé. É muito interessante, né? A vida do Filho de Deus. Se você prestar atenção, geralmente a vida do Filho de Deus, ela não é cercada de confortos. Via de regra, Deus sempre nos coloca em meio a situações desconfortantes. Olha o povo de Israel. O povo de Israel, Deus colocou em pleno deserto. Onde é que foi estabelecida a nação de Israel? Em pleno deserto. Isto para quê? Para que o povo passe a confiar em Deus e não nos seus recursos, e não na força do seu braço. Assim acontece com os filhos de Deus nesta época. Ser igreja, fazer ministério, viver a vida cristã não é fácil. Na maioria das vezes, nós não estamos vivendo uma vida confortável espiritualmente. Nós enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitos inimigos, mas isso para quê? Para que nós possamos confiar não em nós, não na força do nosso braço, mas confiarmos no nosso Deus. Agora, uma última pergunta é: por que não temer? Porque Deus diz para esse povo: olha, não temas. A resposta é simples, porque a presença de Deus está conosco. É por causa da presença de Deus, amados, que nós não precisamos temer. Se de um lado nós temos um inimigo, temos um opositor poderoso e muitas vezes superior a nós, em contrapartida, nós temos um amigo verdadeiro que está sempre do nosso lado. E a palavra de Deus diz a respeito desse amigo, que é Cristo, que é Deus, que Ele nunca nos deixaria e nem jamais Ele nos desampararia. Está escrito tanto em Josué capítulo 1, versículo 9, quanto em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então, eu não devo temer porque Deus é o meu aliado. Deus é o seu aliado. Deus age em meu favor, Deus age em seu favor. É isso que Deus nos ensina nesse texto escrito por Moisés. Ele é o Todo-Poderoso e Senhor sobre tudo e sobre todos. Então Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Deus é Senhor. É uma verdade que nós podemos encontrar nesse texto. Pois o Senhor, assim está escrito no texto. E a Bíblia nos ensina, por exemplo, em Isaías capítulo 6, que fala sobre a soberania de Deus, de um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Dizer que Deus é soberano, Deus é Senhor, é dizer que Deus é soberano. E dizer que Deus é soberano significa dizer que Deus tem domínio absoluto sobre toda a sua criação, ou seja, que Deus, Ele governa tudo e todos. Nada fugiu do controle de Deus. Não importa a grandeza dos seus inimigos, não importa a grandeza dos seus problemas,
Você precisa ter fé porque Deus é Senhor. E sendo Deus Senhor, Ele é soberano. Mas em segundo lugar, porque Deus Ele também é por nós. O texto diz que estará com vocês. Deus vai à nossa frente e guerreia as nossas batalhas. Deus estará com vocês, meus amigos, meus irmãos, significa dizer que Ele não somente está do nosso lado, mas esse Deus que criou os céus e a terra e sustenta tudo que nele existe, esse Deus está ao nosso favor. Esse Deus, Ele é por nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? São palavras do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, significa dizer que Deus age em nosso favor. O texto diz assim, o texto afirma: o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, estará com vocês. É Deus dizendo para o seu povo: olha, não temas, tenha fé. Assim como eu agi, vos libertando do maior e mais terrível inimigo e exército que vocês conheceram, o exército de Faraó, novamente eu libertarei cada um de vocês diante do mais terrível e mais cruel e mais numeroso e armado inimigo que vocês porventura enfrentarem. Assim como Deus te livrou, meu amigo, meu irmão, quem sabe da fome, do desemprego, da doença, da solidão, da tristeza, da depressão, de acidentes, de opressores, de tragédias, de morte, assim como Ele fez tudo isso ao longo da sua vida, te dando livramentos diante dos seus inimigos, Ele, o Senhor, o seu Deus, agirá em seu favor. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os seus ouvidos se percebeu, nem com os seus olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A tua esperança está em Deus, a tua esperança está no Senhor. Pois é, Deus está trabalhando em teu favor. Nesse tempo, amado irmão, em que você ouve esta palavra, Deus está falando ao teu coração. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Essa é a promessa de Deus diante dos nossos grandes inimigos. E que esta palavra possa trazer fé ao teu coração e expelir todo o medo que porventura possa haver na tua alma. Que Deus assim te abençoe. Amém.